E aí, meus caros? Estamos chegando aí a 98 mil inscritos, um boicote e tudo. Eu não estou animado com esse crescimento que deu os últimos dias. Para mim, isso aí é fogo de palha. Não estou convencido. Felizmente, outros fatores me levam a crer que isso não será uma constante. Porque a gente nota, eu notei pelo número de visualizações. Elas estavam em uma média, uma porcentagem ótima em relação à média dos canais que tem aqui na plataforma, porque é difícil um canal manter uma média alta de uma porcentagem alta de visualizações em relação ao número de inscritos. Eu estava conseguindo manter aí 20%, 25%, às vezes 30% de visualizações em relação aos inscritos. Isso é espetacular. Espetacular. Só que agora despencou. Despencou mesmo. E foi abrupta a coisa. Eles baixaram mesmo as visualizações. Mas vamos fazer uma força. Eu peço para os senhores fazerem uma força para nós arredondarmos esse número. Pelo menos isso. Porque para mostrarmos à plataforma que atingimos esse número e que a mensagem já se espalhou e agora as ações que eles estão tomando são. Eles demoraram demais para tomar. Agora já era. Já se espalhou. Agora vamos esperar no boca a boca, um contando para o outro e esperar que o pessoal vá se conscientizando. E nós também contamos com mais dois fatores. Né? As próprias mulheres vão descartar a maioria dos homens e as leis tendem a ficar cada vez mais draconianas. Então o cara ou ele vai despertar por bem ou ele vai despertar na marra. Alguns vão ter que despertar na marra, infelizmente. Mas se eles apertarem demais o torniquete, é o que vai acontecer. É claro que alguns nem com um choque e pavor despertam. Mas a gente sabe que não precisamos despertar todos. Né? Basta uma parcela significativa. Hoje eu quero falar sobre algo que aconteceu nas últimas décadas e que é preciso refletirmos sobre isso. As mulheres atuais, em sua maioria, sugam o homem, não apenas no aspecto financeiro, mas no aspecto psicológico. Elas são sugadoras de energia. Falar isso é uma verdadeira bomba. Se você falar isso no meio de um grupo de mulheres, elas vão te atacar de todos os lados. E olha que elas nem vão se considerar feministas. O homem casado não atingirá a sua potencialidade máxima, pois ele terá que dividir suas atenções com a esposa. Mas alguns podem se questionar se o marido não pode dar atenção à sua esposa. Pode, mas essa atenção ela tem que ser limitada, ela não pode ser algo tipo um capachismo. Não pode ser em demasia, porque isso joga o homem no colo da sua companheira. Aí ela vai começar a dominar
a situação. Se bem que o homem casado, ele praticamente ele é dominado. Então, o cara casado pode até se esforçar em seu serviço, mas ele sabe que ao chegar em casa, uma possível bomba ele terá que desarmar. Isso deixa paranoico com possíveis traições, ele terá que fazer concessões absurdas para manter o casamento, senão ele leva um pé no traseiro, um divórcio, dependendo da situação. Um divórcio, por exemplo, conforme a conjuntura, pode ser um baque que pode jogar o homem literalmente na sarjeta. Os filhos vão se afastar do pai. Isso é algo que eu já comentei aqui quando eu fiz um vídeo sobre alienação parental. Conforme os anos vão passando, a pouca convivência, isso vai automaticamente afastando as crianças do pai, por mais que o pai se esforce, não adianta, porque mais de 90% do tempo as crianças estão com a mãe. Então é impossível elas não entrarem a mente da mãe não entrar na cabeça das crianças. Principalmente se for filha. Aí esqueça. Se for um menino, ainda pode haver uma chance dele ficar um pouco maior e ir para o lado do pai. Então, essa alienação parental é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer para um homem. Isso pode abalá-lo psicologicamente para o resto da vida. O pessoal aí tem mandado relatos que é de arrepiar o cabelo. Então, sendo bem rústico, mulher hoje em dia é uma espécie de vampiro que vai sugar o teu sangue. Não há qualquer vantagem em um homem manter um relacionamento sério atualmente. Somente sujeitos kamikazes, masoquistas ou iludidos ao extremo entram nessa. E o que eu digo não é fruto da minha imaginação. São acontecimentos reais, divórcios envolvendo filhos, alienação parental, pensões estratosféricas, acusações falsas de violência doméstica, cancelamento. Temos até uma advogada aí que ensina as mulheres a darem golpe em seus companheiros na cara dura. Agora, saiu uma notícia que eu vi agora de noite, dizendo que pela primeira vez, desde que eles começaram a fazer as estatísticas, em 1845, lá na Inglaterra, os filhos nascidos de mães solteiras superaram os filhos nascidos de pais casados ou em união estável. E agora, o que vocês têm a me dizer? Ei, vocês, salvadores do casamento e do Ocidente, o que vocês têm a dizer sobre isso? Quais as medidas que os senhores vão tomar? Eu quero saber. Eu estou esperando. Vocês disseram que isso tem reversão. Eu disse que não tinha reversão. Então, eu estou aguardando as medidas que os senhores vão tomar. Os grandes gênios da humanidade eram casados, em sua maioria? Não. E quando eram, suas esposas não metiam o bico em suas noites, em claro, buscando alguma descoberta.
Atualmente, no século XXI, o homem casado está potencialmente sendo vampirizado. Então, se você se considera um expert em alguma área, não case. Se você quer extrair o máximo do seu potencial, não case. Eu só consegui satisfazer as minhas leituras, principalmente depois que resolvi ficar sozinho. Eu não conseguia sequer ler uma revista sem ter que me meter em uma confusão. Até a academia eu tive que trancar o pé para poder continuar fazendo. Recebi até um ultimato. Academia ou eu? Aí, mesmo no período de manginice, isso mexeu com meus brios. Aí já é demais também. Cara, se é um pouco mangina, a maioria dos homens já foram. Mas tem certos limites. E eu não poderia permitir tal fato. Era inadmissível. Eu mantive a minha escolha. E não parei com a academia. Então, você casado hoje em dia, você morre em vida. Você não é mais um ser livre. Você tem alguém que vai te cobrar as coisas e você sabe que se rebater qualquer fala, basta uma ligação para você entrar pelo cano. Você não pode acontecer de você não sofrer nada disso. Pode. Mas as probabilidades estão contra nós. As probabilidades aumentam cada vez mais. Então, por que arriscar, senhores? Era esse o meu recado por hoje, pessoal. Até mais.